Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Sandra Carneiro sobre o livro Todas as Flores que eu Ganhei. É um livro ditado pelo Espírito Lúcius. Vamos falar então do pouco, né, das lições que aqui tem, né? Porque aqui você fala, Lúcius, né, fala, você só escreve, né? De 3 encarnações de Sofia, não é isso? Isso mesmo. Começa lá em 1730, né, com essa experiência que a Sofia é filha de nobres, Isso. né? Depois ela tem, isso é na Áustria. Depois ela reencarna na Índia e a última encarnação dela é aqui no Brasil. Então, ela reencarna, a segunda reencarnação é uma reencarnação mais difícil, porque ela se comprometeu bastante na primeira, ou nessa anterior, né? Ela desperdiçou muitas oportunidades, né? Que a gente não vai contar. Não dá para contar todos os detalhes, porque né? É muito emocionante, né? Mas assim, ela apesar de ter toda essa qualidade de coisas boas que estavam cercando a vida dela, ela ainda assim tem impulsos destruidores dentro dela, que ela não sabe lidar direito com aquilo, né? São questões de passado, a gente vê muito forte a personalidade refletindo os traços do espírito em várias encarnações. Nesse livro a gente vê lá atrás, em 1730, na última encarnação do romance, que é no Brasil, em épocas contemporâneas, os mesmos traços aparecendo, os mesmos problemas. Que é isso, se nós estagnamos, não aprendemos com a lição, temos que repetir, a gente vai estar sempre, parece assim, num ciclo que não está sempre repetindo o mesmo problema. Muitas vezes a gente passa por isso, eu acho que você já passou, eu já passei muito por isso, de você falar, mas gente, o que acontece comigo? Estou de novo nessa situação, mas não aprendi ainda. E quando você vê, você está de novo, né? E aí mostra que você realmente não subiu o patamar. E o romance trata da questão, muito forte da questão do perdão, do auto-perdão e do perdão aos outros. Porque nós estamos na Terra com o objetivo de evoluir, de crescer, de ter esse contato com Deus de maneira mais plena, de deixar o amor fluir na nossa vida de maneira plena. Agora, se nós estamos com essa energia da raiva, da mágoa, da rejeição, da rebeldia, estagnando isso tudo dentro de nós, porque às vezes a gente acha, né, Marisilda, que, por exemplo, a culpa, ela é uma coisa psicológica, uma coisa assim, subjetiva. A culpa é uma energia que fica dentro, impregnada no nosso espírito, no nosso perispírito. Ela pesa, ela traz peso como se a gente estivesse carregando uma mochila nas costas. É literalmente, isso parece às vezes uma figura de linguagem, né? Mas a gente vai aprendendo, experimentando, que às vezes o peso na alma que a gente traz, aquele aperto no peito, tudo aquilo está presente fortemente, como se fosse assim, no físico espiritual nosso, na parte mais etérea nossa, tem um peso impedindo a gente de caminhar e de ir para o próximo degrau, de enfrentar os próximos desafios. A gente está preso ali. Né, não consegue andar. Então, o auto-perdão, você ser capaz de olhar para você, aceitar os seus defeitos, as suas imperfeições, quem você é, porque a gente só se cobra, né? Quando a gente olha, entra em contato com a culpa e se cobra. E eu não fiz, e eu não fui, e agora olha essa porcaria que eu sou. E fica aquela voz interna nos recriminando o tempo inteiro. E quanto a gente não aprender a lidar, né, que Deus nos perdoa, Deus não nos pune. Pois é. Esse Deus de punição que, né, as religiões colocaram, nós aprendemos na doutrina espírita que Deus não é esse ser, né? Ele é essa energia perfeita. Então ele não vai nos punir. É a gente que fica, né, ali, naquele círculo, nos punindo, nos culpando, e a gente não sai disso. Né? E aí é uma interessante porque você começa a culpar, você fala, eu não sei o que está programado para mim, eu não sei o que eu fiz, mas dá para saber pelas tendências, como você falou. Com certeza, você quando é honesto, né? Você repete essa tendência. O padrão. O padrão. Então você sabe daquilo que você precisa aprender ou que você precisa melhorar, né? Então é prestar atenção, é conhecer-se. Isso, lá na questão, né, 919 do Livro dos Espíritos. Como é que é a melhor maneira, né? Kardec pergunta do crescimento, da evolução. É o autoconhecimento. Ele até menciona, né, tem lá um sábio, né, que diz, conhece-te a ti mesmo. Esse é um desafio importante. Não dá pra gente se perdoar e perdoar o outro,
Porque né, Jesus ensinou tanto a gente sobre o perdão. Nos ensinou que é uma ferramenta fundamental. Não dá para ter conexão com Deus com culpa, com raiva do outro. A gente se engana, né? Vai orar, vai vibrar, mas se a gente está com raiva da gente ou dos outros, essa conexão fica turva. A gente não sente em plenitude esse bem. Como é que a gente vai fazer isso se não tiver o autoconhecimento, se a gente não for capaz de olhar para dentro de nós, né? A gente sabe que a mente nos engana. Então, é preciso ultrapassar um pouco essas armadilhas da mente para a gente conseguir olhar quem a gente é, o que a gente precisa. Ter esse olhar de misericórdia conosco mesmo, para poder dar isso para os outros. Até porque aí a espiritualidade não tão boa, né? A espiritualidade... faz uso Ela disso. usa direto isso, Sim, né? sim. E ela te faz, na verdade, ela te leva, né, pelo desequilíbrio que a gente passa Exatamente. a ter, ele te leva a fazer cada vez mais equívocos. Sim, eles conhecem, né, as nossas falhas, os nossos, essas coisas que estão impregnadas, essas energias no nosso perispírito, muitos deles conseguem enxergar, identificar, e pelo nosso comportamento, são seres inteligentes, identificam. E eles vão exatamente naquele ponto onde tem o problema e vão usar. Quando a gente escuta uma voz interna nos jogando para baixo, jamais é a voz do nosso mentor espiritual, ou do nosso protetor, ou dos espíritos amigos. Aquela voz cobrando e pressionando, ou ela é nossa, ou ela é de alguém que não quer o nosso progresso. Porque os espíritos que estão nos apoiando, eles conhecem os nossos problemas. A gente não quer ver, mas eles conhecem plenamente. Eles veem. A gente não engana ninguém, a gente só engana nós próprios. Então, eles sabem e eles estão com a gente apesar disso. Imagina se a espiritualidade, para poder se manifestar através dos médiuns, por exemplo, fosse esperar só os médiuns como Chico ou médiuns. Né? Então, eles têm que trabalhar com o que tem, né? Com o que tem disponível. E eles estão sempre nos estimulando a melhorar. Porque eles acreditam em nós, acreditam no nosso caminho de evolução. Eles sabem como funciona, né? Nós estávamos comentando antes do programa começar que ninguém estranha uma criança aprendendo a andar. Porque a criança, quando começa a andar, ela é titubeante, ela cai, levanta, cai. Mas ninguém acha ruim. Ninguém cobra a criança, ninguém se decepciona com a criança, porque sabe que é assim. Quando ela fala errado, né? Né? A criança sai, né, até o momento que ela se põe em pé diante da vida. Que dizem, né, o pessoal da psicopedagogia e tudo, que é um momento importante para o ser se colocar em pé diante da vida, quando está aprendendo a andar. Nós somos espíritos assim, aprendendo a dar os primeiros passos no crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento. É natural que a gente caia, levante. Né? O que não dá é para a gente falar, agora não vou levantar mais, né? Porque, olha que decepção, eu sou uma porcaria agora, eu vou ficar aqui sentado. Então, eles sempre estão nos incentivando. Continua, você vai melhorar, você vai se aprimorar. Né? Pois é. Lúcius mostra bem a diferença do plano espiritual, que influencia para o negativo, e o plano espiritual que age, ele te inspira. Sim. É convida amigavelmente, é não faz pressão. Você vê a diferença da atuação de um e de outro. Né? Sim. Que é emocionante. Tem uma parte que é o protetor de Sofia falando com ela em espírito, que você chora de emoção e, ao mesmo tempo, você chora de consolo, porque você fala, bom, mesmo que eu não me lembre, tem alguém que me ama, tem alguém que cuida de mim. É uma delícia, né? É muito bom pensar isso. Muito bom, dá muito conforto, muita força, né? Saber que tem espíritos que nos apoiam dessa maneira, são capazes de nos amar apesar das nossas limitações. Pois né? Então o livro tem uma história emocionante, que nos traz ensinamentos importantes, porque nos faz evitar equívocos que não precisam ser repetidos, né? Traz esse amparo da espiritualidade que é contundente, que é eficaz. Nós é que não damos guarida. Percebemos. E a influência do plano mais
negativo, né? Aquele que também é sofrido. E ao mesmo tempo você vê que são espíritos sofridos. Sim, eles também têm as Você dores não e as fica culpas. Isso, por você não isso fica com raiva. Você aprende a não ter raiva, a não julgá-los, porque eles também são sofridos. também né? estão enfrentando as dificuldades, por isso agem dessa forma. Né? Então é O interessante. resgate, tem uma parte nesse livro que eu gosto muito, que é o resgate dela no plano espiritual. Isso. É muito É muito bonito, lindo, é muito lindo. emocionante. Então, eu acho que vale a pena ler para nós aprendermos isso, para Sentir aliviarmos essas energias isso, todas, aliviarmos né, os espinhos da nossa vida e saber lidar com eles com um pouco mais de tranquilidade, de confiança, de fé. Né? De leveza Isso, também, né? Sem pesar tanto. Bom, esse livro está em todas as livrarias, a editora Viva Luz. Isso, nas livrarias, nas lojas pela internet, nas lojas virtuais, na loja virtual da Viva Luz. Que é vivaluz. vivaluz.com.br. Então, vale a pena ler, porque é uma história interessante que tem ensinamento e tem uma história linda. Né? eu adoro história, eu adoro ouvir história, eu adoro contar história. Então, é bom, porque aí eu leio e depois fico contando, meu marido fala assim, deixa eu ler o livro. Não conta tudo, né? Sandra, só tenho que agradecer você pela sua gentileza, né? Por nos trazer sempre livros importantes para a nossa boa leitura, para o nosso aprendizado, para o aprendizado do nosso telespectador. E sempre que tiver... A gente agradece pela oportunidade, pelo teu carinho. É muito bom estar aqui com você, sempre. Muito obrigada.